Olá, gente, aqui é o pastor Yuri e eu estou querendo trazer um devocional para o Geração Ação, para os nossos irmãos da Nova Vida em Recife. E eu quero falar hoje sobre algo muito dito, que todo mundo sabe que é correto, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, que é o perdão. É muito fácil a gente dizer para os nossos irmãos que precisam perdoar, mas quando acontece com a gente, é muito interessante que, às vezes, só por citarem o nome da pessoa que nos magoou, já volta à tona toda aquela raiva, toda aquela tristeza. E eu gostaria hoje de falar, eu não estou com minha Bíblia aqui, mas vou citar e os irmãos podem ler em Gênesis a história de José. A gente está, só abre um parêntese, a gente está em mudança aqui em Garanhuns. Mas perceba que José ele tinha todos os argumentos possíveis para, assim que os seus irmãos o encontrassem, ele se vingar deles. Ele já era o segundo em comando em todo o Império Egípcio. Mas ele entendeu que por trás de toda a maldade, da traição, das mentiras, estavam os propósitos de Deus. Ele olhou não para o homem, porque se a gente for olhar para o homem, nós sempre ficaremos chateados. Mas ele olhou para a soberania de Deus. Ele percebeu o agir de Deus por trás da maldade dos irmãos. Porque Deus ele permite que o mal aconteça, porque ele é poderoso o suficiente para levar esses atos a um fim que o glorifique. Quando a gente olha para uma traição que a gente sofreu, para uma decepção, a gente até pensa, meu Deus, como é que Deus pode estar por trás disso? Como é que Deus pode ser glorificado? E eu lembro muito bem que em 2014, num retiro de carnaval, um pastor que já é falecido, o pastor Elísio, lá no Rio de Janeiro, ele comentou, poxa, quem imaginaria que por conta da separação dos seus pais, isso ele falando para mim, quem imaginaria que por conta da separação dos seus pais, hoje você estaria aqui, na igreja? Então, no momento, quando houve o divórcio, a gente fica até, como é que eu posso dizer, muito magoado, mas Deus conduziu isso a um fim que o glorifique. Se meus pais não tivessem se divorciado, eu não teria parado na catedral. Sem ter parado na catedral, não teria conhecido minha esposa, não teria vindo para missões e muitas pessoas não teriam ouvido o evangelho. Se José não tivesse sido vendido, toda uma população não teria sido salva da fome. E diante disso, José olhou para, para a soberania de Deus. Ele não olhou para o homem. Meus irmãos, se você foi ferido, perdoe, porque nós somos tão pecadores quanto. E mais, a gente fica, às vezes, exigindo justiça. Não, ele precisa pagar pelo que fez comigo, mas a verdade é que Jesus pagou. Nós não precisamos exigir essa justiça das pessoas, né, de que haja, como é que eu posso dizer, uma compensação pelo dano feito, porque esta compensação Jesus fez na cruz. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos irmãos em Cristo. Então, se alguém pecou contra ti, meu irmão, perdoe, porque já há justiça para ele em Cristo Jesus, por meio do arrependimento. E olhe para a soberania de Deus. Hoje a gente pode ficar muito chateado, muito triste, mas a verdade é que Deus ainda está no controle da nossa história. E mesmo os nossos dias mais tenebrosos, Ele conduz para um fim que o glorifique. E um dia o nome dele será plenamente exaltado e já tem sido. Então, ao invés de olhar simplesmente, meu Deus, não olhe para as pessoas, não olhe para o homem, porque o homem só decepciona. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Há muitas pessoas também que se deixam ser usadas pelo maligno. Então, perdoe essas pessoas, perdoe as pessoas que não têm o evangelho, e mesmo as que têm, perdoe, porque nós ainda seremos, como é que eu posso dizer, glorificados, perfeitos, mas ainda não, ainda somos vasos de barros. E às vezes vasos de barros quebram e machucam. Se um vaso de barro cai no nosso pé, realmente vai machucar bastante. Mas todos nós estamos sendo trabalhados de glória em glória, um passo por vez,
e um dia o nosso Senhor será glorificado. Eu sei que esse assunto